Olá, conforme prometido, transmitindo aqui do FATEC Log em São Sebastião. Então essa é a entrada do congresso. O congresso ele acontece exatamente no mesmo lugar, no mesmo prédio da FATEC e da ETEC aqui em São Sebastião. Então entrando, o que a gente vai ter? A gente vai ter toda aí a movimentação do congresso. À direita, a gente tem o credenciamento. O que acontece no credenciamento? É onde os autores, os participantes do congresso, eles pegam os seus crachás. Na parte de cima, acontece as apresentações nas salas de aula. Aqui é uma área de convivência para os alunos, e aí os palestrantes, as pessoas que estão participando do congresso, vêm aí dar uma descansada, dar uma relaxada. Esse é o Lauro, meu aluno da FATEC Zona Leste, do curso do Tecnólogo de Logística. Lauro, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua experiência de orientação, como que foi para escrever o artigo, os desafios, e deu tudo certo, né? Porque a gente está aqui agora apresentando, a gente está aqui no congresso, você acabou de apresentar seu artigo. Foi uma experiência diferente, é o primeiro artigo que eu escrevo. A orientação foi, digamos, muito boa, né? A gente falou sobre um assunto um pouco mais complicado, que é a saúde mental, então ele requer um pouco mais de pesquisa, de trabalho, e também a gente, no mundo do transporte rodoviário, é muito difícil ter acesso a algumas informações. A gente teve acesso ao anuário da CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, o que facilitou bastante o nosso trabalho e deu uma base legal para a gente escrever. Eu quero saber de você, o que você leva dessa experiência para a tua vida profissional? Olha, muita coisa. Primeiro foi o nervosismo de apresentar um trabalho, né? E eu acho que foi tudo bem, graças a Deus e graças às orientações que a gente teve, mas leva uma questão de, fazendo o trabalho, eu me identifiquei muito no trabalho que eu atuo hoje. Não atuo na área, mas desde pausas regulares que eu comecei a fazer, até cuidar um pouco mais da saúde mental, que a gente precisa. A gente vive num mundo corporativo muito estressante e eu acho que isso é a maior lição que eu vou levar. Eu estou te perguntando isso, Lauro, pelo seguinte: é muito comum a gente ouvir falar o seguinte: não, mas eu não quero ser pesquisador, eu não quero ser professor, por que eu preciso escrever artigo? E aí eu vou pegar um gancho nessa tua fala e esclarecer o seguinte: quando a gente escreve um artigo, a gente não faz só por uma publicação, independente de você ser professor, pesquisador ou não. Quando a gente escreve um artigo, a gente escreve para registrar uma ideia. E a experiência que a gente passa ao longo do desenvolvimento do artigo e na apresentação é exatamente a fala que o Lauro teve. Mais alguma observação? É isso. Obrigado pela orientação da senhora, foi muito importante, foi de grande valia. Eu que agradeço. Outro trabalho, outros alunos, outro grupo, outro cenário. Eu estou aqui agora com a Jennifer, Arthur, Vitória. Eles escreveram um outro artigo numa outra proposta, né? Foi uma experiência que a gente teve em sala de aula, que acabou evoluindo e virou um artigo, e assim como o depoimento anterior, foi um artigo que foi aprovado no FATEC Log e acabou de ser apresentado agora. Então eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de orientação. Foi uma experiência muito agradável para todos nós, porque foi objetivo
no que a gente precisava, apontou de fato os nossos erros, no que a gente precisava melhorar, e a gente conseguiu, de forma clara, entender o que a gente precisava apontar no nosso artigo de forma complexa e melhorar o nosso trabalho em relação ao Porto de Santos, né, que foi o tema utilizado. A professora, ela foi bem metódica, a gente fez um trabalho bem costurado, ela acompanhou a gente o tempo todo, a gente mandava, ela já dava devolutiva com o que a gente podia melhorar, o que a gente melhorava, depois ela aprofundava, ela esteve sempre presente, foi um trabalho bem elaborado, passo por passo, e foi algo que, de ponta a ponta, foi um trabalho que a gente conseguiu ter bastante clareza e desenvolvimento. Bom, como eles falaram, ela foi maravilhosa, porque quando a gente realmente não sabia para onde ir, ela vinha e dava a solução para a gente. Ela dava uma direção. Então, eu agradeço muito a professora por ter sido nossa orientadora e ter participado disso com a gente. Eu quero saber de vocês o seguinte: a partir dessa experiência que vocês tiveram de escrever um artigo, de publicar um artigo, de apresentar um artigo num congresso, né, com o perfil do FATECLog. O FATECLog, ele é o maior congresso de logística do Brasil, né, então a gente não está em qualquer lugar. Então, qual é a experiência que vocês levam disso tudo para a vida profissional de vocês? Eu pretendo usar isso tanto na minha carreira, colocar no meu currículo. Também pretendo levar isso como um primeiro passo para mestrado ou doutorado, se eu quiser fazer, e nas minhas pós-graduações, que eu tenho o intuito de estar desenvolvendo. Bom, foi uma ótima forma de não só aprender a questão do desenvolvimento da atividade, mas também uma forma da gente conseguir saber como desenvolver, não só no acadêmico, mas no profissional, desenvolver pesquisas de forma a aprofundar o problema e também buscar soluções, né? Então, eu acredito que vai ser muito importante acrescentar esse tipo de informação no nosso currículo, porque a gente vai mostrar para eles que a gente também consegue buscar soluções em situações assim que às vezes a gente não consegue se aprofundar tanto como tantos artigos, não é uma coisa que foi muito aprofundada. A gente conseguiu esse tipo de coisa. A situação deles é uma situação que eu pedi para eles participarem, exatamente porque eu quero exemplificar o seguinte. O artigo deles, ele surgiu, né, de uma experiência de sala de aula, de um projeto desenvolvido em sala de aula. Então, imagina você, hipoteticamente, que você está no seu dia a dia de trabalho, no seu emprego, e você faz uma coisa boa, uma coisa interessante, uma coisa que merece ser replicada. Então, uma maneira da gente registrar a ideia, né, registrar o método, é exatamente desenvolver um artigo, uma publicação científica e publicar esse artigo. Então, para quem pensa que escrever artigo é só para pesquisador, é só para professor, não é. Né? Tem um valor muito importante no currículo, um estudante ou um profissional que é capaz, né, de mudar, de evoluir essa ideia de uma experiência prática que teve para um conhecimento científico. Isso é muito valorizado. Então, fica a dica, o Alaf Academy para você. Me perguntaram bastante por que eu queria gravar aqui no Congresso, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a gravação ao vivo por questões do YouTube, mas numa próxima oportunidade a gente vai conseguir. Então, eu já compartilhei com você o site da nossa empresa, já compartilhei as nossas frentes de trabalho, mas o objetivo de estar aqui agora são dois. O primeiro, nós estamos no berço da inovação, nós estamos onde a inovação acontece. Então, o projeto da FAPESP, né, o desenvolvimento de um produto inovador, ele passa em algum momento, em alguma medida, ele passa por aqui. Ele passa pelo centro de pesquisa, ele passa pela universidade, ele passa pelas disciplinas de uma maneira geral. E aí o que a gente faz? Né? A gente acaba dando um formato nessas ideias, a gente acaba colocando uma ordem nessas ideias. Para quê? Para que elas evoluam. Então, o fato da gente estar aqui hoje, né, no Congresso, ter apresentado
Estou aqui apresentando alguns dos meus alunos para todos vocês. Por que é isso? Então, é uma evolução natural de uma ideia e é aqui que a gente começa a construir inovação. É aqui que a inovação nasce, é o berço da inovação aqui. E a Alafia está aqui, marcando presença, mostrando seu lugar. E outra coisa, hoje foi a primeira vez, né, que a Alafia marca presença apresentando um artigo. Então, a minha instituição, a minha filiação, né, a partir de hoje, é a Alafia. Então, eu tive aí a experiência de ter tido a primeira apresentação com a filiação da Alafia. Esse é o primeiro ponto, né? Então, existe uma relação, existe uma integração entre a inovação, né, daqui, que nasce na sala de aula, que nasce nas publicações, com o fomento público da FAPESP, do BNDES, etc. A outra coisa é para explicar um pouco mais para você e até justificar a questão do Academy. Por que surgiu o Academy? Então, porque o profissional, né, o universitário, o formando, o recém-formado, ou até o profissional com muitos anos de trabalho, muito provavelmente ele não passou por essa experiência. E que experiência que é? Exatamente a de organizar essas ideias, né, de ter essa evolução natural para registrar a ideia. E o Academy, ele vem exatamente para isso. Então, eu convido você para entrar no nosso site, no menu Academy, para você preencher o formulário, para você aí, eu quero estimular você que é universitário, a escrever um trabalho, e você que é um profissional, escrever um trabalho para registrar a ideia. Então, acesse o nosso site, entre em contato, vou ter o maior prazer de ajudar você. Um abraço, até a próxima.